sejam todos e todas bem-vindos. E vamos estar aqui inicialmente fazendo uma apresentação inicial aqui com as nossas coordenadoras e colaboradores, tá? Então, muito boa noite para todos. Eu me chamo Ana Márcia, eu sou mestranda da Universidade do Estado do Amazonas e faço parte do grupo de estudo de pesquisa em Educação e Ensino de Ciências em Espaços Não Formais. Hoje nós estamos retornando no ano de 2021 com a nossa primeira webconferência, que vai trazer o tema da alfabetização científica e tecnológica na educação em ciências. Nosso palestrante hoje é o professor Dr. Leoni Lorenzetti, da Universidade Federal aí do Paraná. E o nosso mediador, o Dr. Saulo Seifer, da Universidade Federal do Amazonas, que sempre também está contribuindo conosco. Agradecer a todos e mencionar que, nesse momento de dor, nosso orientador e coordenador do grupo não está conosco, também foi uma das vítimas da Covid. Nós temos uma luta, um trabalho muito grande, que foi empreitada pelo professor Dr. Augusto Fatinteran, no nosso grupo de pesquisa, que era o alicerce das reuniões, onde a gente marca tudo, que a gente realiza tudo. Eu fico muito feliz de nós estarmos dando continuidade a esse trabalho, né? Quem depois tiver interesse em participar conosco, só deixa aí o contato que a gente vai entrar em contato. Nós temos, desde o ano passado, tivemos que nos reinventar e criamos o nosso grupo, nosso YouTube, nossa página no YouTube, que é o GPSF UEA. Então, todos estão convidados a se inscrever, a participar. Todas as nossas webconferências estão disponíveis no nosso canal, então qualquer uma pessoa pode ter acesso. Nós temos também as nossas redes sociais, que é o Instagram, né, o gpsf.ea, e temos também o nosso Facebook. E, por fim, eu gostaria de apresentar a quem não conhece o nosso site de pesquisa, que é os espaçosnãoformais.com.br. Existe muito material de pesquisa, muito material disponível, então eu convido a todos também a acessarem e conhecer um pouco do nosso trabalho realizado aqui pelo nosso grupo e por pessoas que apreciam esse nosso trabalho. Por fim, eu gostaria de deixar essa mensagem que nós estamos renascendo, né? É um momento de partir do ideal do nosso mestre, professor Terão. Então, nós estamos nos ressignificando e, assim, retomando as nossas parcerias. Muito obrigada a todos. Nós também preparamos um momento de um vídeo para nós apresentarmos, para que esse momento também seja de saudade, uma saudade positiva, né? Então, vamos lá. É interessante quantas pessoas a gente pode encontrar no mundo, né? Mas não somente encontrar, não? A gente se relacionar, a gente compartilhar, trocar ideias, vivenciar, né? Então, se essa pessoa faz parte da história da nossa vida, e essa é a coisa mais bonita que traz, eu acredito, a profissão que todo mundo abraçou, não? Que é ser professor, né? Não? E aí, né, muitos de vocês, todos eu diria, né, deixaram sua pegada lá em nosso caminhar. Não? De alguns a pegada foi mais forte, né? De outros a pegada foi mais liviana, mais doce. Sim? E nós estamos ajudando mutuamente para poder caminhar. Né? Até assim a vida, não? Na constante ajuda, num constante companheirismo lá. E é isso que a gente espera, não? Isso que a gente espera. Não tem melhor coisa que quando a gente pega duas pessoas ou pega três pessoas, a gente estimular lá a cooperação. Sim? Hoje nada a gente faz sozinho, nada. Né? Todas as construções dos livros, dos capítulos de livros, dos artigos, das poesias, das canções, dos vídeos,
todo isso foi na construção do grupo, né? Então, em tudo o que nós fazemos, tem muitas coautorias. É que a gente tem que anular nosso ego, que significa anular nosso egoísmo, né? Temos que compartilhar as coisas. Então, se anula o nosso ego, porque a gente, quando conversa, fala, né? Sempre você se coloca como exemplo, não? Eu, né? E quando você anula isso e você insere a outros, você chama os outros para ser parte de você, aí fica uma coisa bonita, uma coisa fantástica. Eu passo de novo a fala ao professor Saulo. Acabei de chegar do aniversário do Bosque da Ciência, que está fazendo 26 anos, comemorando o uso de espaços não formais, a alfabetização científica feita em ambientes onde pode falar sobre situações socioambientais. Foi maravilhoso, teve participação de gente de fora do país e daqui também, né, falando sobre a importância de poder realmente falar sobre a questão da alfabetização científica. E nisso, professor Lorenzetti, já uso o gancho e já estou passando para o senhor, porque eu sei que vai ser maravilhoso hoje essa noite, tá? Obrigado, qualquer coisa a gente fica aqui no apoio. Ok, boa noite a todos e a todas, né? Eu começo agradecendo o convite da professora, da Ana Márcia, né? Do saudoso professor Augusto Terran, né? De estar com vocês nesse dia, né? Para muitos hoje é ponto facultativo, para outros é feriados, e para muitos é momento de aprendizado, né? Queria dizer que eu fico muito feliz quando eu recebo esses convites, né, para falar de matemática que tem uma relação muito grande com a minha vida, considerando que a temática da alfabetização científica iniciou lá no meu mestrado, lá nos anos 2000, e hoje é a minha grande linha de pesquisa, né, na Universidade Federal do Paraná, onde eu desenvolvo as minhas atividades docentes, né. E sempre eu gosto de falar para pessoas, né, que eu acho que só tem sentido o nosso trabalho enquanto educador quando a gente consegue se comunicar, né. Eu sempre falo que um bom professor, ele precisa estar olhando nos olhos das pessoas, né. Ele tem que estabelecer uma comunicação, né, porque o olhar ele é muito significativo para você se conectar e a partir dessa conexão que se estabelece, você pensar numa possibilidade de ampliação de conhecimento, né? E com a pandemia isso praticamente se tornou um tanto que impossível, né? Já estamos aí há mais de um ano, onde o nosso contato com nossos orientandos, com nossos alunos, nossas bancas, as lives, elas têm sido feitas através das redes sociais, das diferentes plataformas, né? Ao mesmo tempo, né, eu vejo que em outra situação eu não poderia estar interagindo com vocês aí, estando aqui no Sul, podendo interagir tão facilmente com vocês do Amazonas, de Manaus, e olhar a gente de tantas regiões diferentes que eu consigo identificar, né, tanto pela questão do, do, do chat que está aí, mesmo olhando as pessoas que muitas eu conheço, né, são
eu posso dizer com muita alegria que eu tenho um público fiel que me segue em todas, ou na grande maioria das lives que eu faço, né? E eu acho que isso, para mim, muito gratificante isso de perceber, né, meus orientandos que estão aqui, né, colegas da Universidade Federal do Paraná, e não só de Curitiba, de outros campos também, e N pessoas do Brasil todo que estão nesse momento, tá? E, ao mesmo tempo que esse é um momento de alegria para nós, em compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe, né, também é motivo de tristeza, né, por tudo aquilo que a gente está passando, né? Então, a gente vê a cada dia notícias, né, de falecimento de nomes significativos de pesquisadores da área, né, que muito têm contribuído para a educação nesse país, né? E não só dos intelectuais, que são as pessoas que estão mais próximas, mas também de familiares, né, de amigos, de conhecidos que perdem a vida ou estão perdendo a vida nesse momento tão delicado que a gente vive, né? E um pouco disso, quero fazer a relação ao falar, né, sobre justamente essas questões, né, da relação que tem com a educação em ciência e com a alfabetização científica, né? Talvez, né, se fôssemos indivíduos alfabetizados cientificamente e se tivéssemos os nossos representantes nacionais, se fossem um pouco mais alfabetizados cientificamente, talvez nós não estaríamos passando por esse momento tão grave como nós estamos, tá? Então, um pouco disso que eu gostaria de começar a falar, né? E, para isso, né, eu vou compartilhar, eu elaborei a questão de alguns slides, né, para falar da questão do tema, né, na qual vocês, imagino que estão ansiosos, e eu também, né, para que a gente possa dialogar nesse momento importante que nós estamos vivendo como um todo, tá? Eu peço para a Ana me dar um ok, né, se estão visualizando a tela em tela cheia. Tá ok, Ana? Está ok, professor, Tá, conseguimos. ok. Bom, então eu vi que alguém estava pedindo algumas informações sobre a minha formação, né? Eu vou tentar sintetizar de uma forma muito rápida, né? Eu sou graduado em Ciências Biológicas, né? Fiz meu mestrado em Educação pela Federal de Santa Catarina. Foi lá no mestrado quando essa temática da alfabetização científica, ela surgiu, né? Isso já são mais de 20 anos, né? Porque eu concluí meu mestrado no ano de 2000, mas o artigo sobre a alfabetização científica nos anos iniciais, que é muito citado, ele foi publicado no ano de 2001, né? Na mesma universidade, eu fiz meu doutorado, né? E no doutorado eu fui olhar um pouco para dissertações de tese sobre educação ambiental, né? Considerando que a educação ambiental também é um dos grandes eixos do trabalho que eu tenho desenvolvido na Universidade Federal do Paraná. Então, na UFPR, né, eu atuo na licenciatura em Química e também na licenciatura em Ciências Biológicas e no programa de mestrado e doutorado em Educação em Ciências e Matemática, né? E nesse programa, né, eu tenho um grupo de pesquisa, né, que é um grupo de estudos e pesquisa em alfabetização científica e tecnológica, e na qual a gente tem se dedicado nos últimos anos a discutir praticamente três grandes áreas, né, que é a alfabetização científica, a educação CTS e a educação ambiental, né? Então, essas três grandes áreas, né, elas se conectam e é o trabalho que a gente tem desenvolvido com os meus 10 orientandos nesse momento, né? Eu começo a minha fala falando, né, da questão da importância da ciência, né? Eu acho que nos últimos 2 anos, né, a gente vem de um processo de desvalorização da ciência, num processo de tentar descredenciar
a qualidade da universidade pública e do trabalho que nós realizamos enquanto pesquisadores e profissionais nas universidades nesse país, para um momento de supervalorização da ciência, no sentido, principalmente, da produção da questão das vacinas, né? Então, ao mesmo tempo que determinados segmentos, eles colocam questões sobre a importância da questão da ciência, a desvalorização, e essa desvalorização passa pelo baixo investimento em ciência e tecnologia, né, e na própria questão da universidade, e ao mesmo tempo há um interesse, uma necessidade muito grande da sociedade para que a ciência continue a produzir conhecimento, principalmente em relação à questão da vacina, né? Então, nesse contexto, né, a gente percebe que há um movimento muito contrário à questão da ciência, né? E esses grupos, né, têm se posicionado por várias frentes, né? A gente pode pensar, né, a escola sem partido, né, que, graças a Deus, foi um processo que foi encerrado no Senado Federal, né? Mas ainda existem movimentos organizados ainda, né? Como o movimento que defende que a Terra é plana, né? Que as vacinas causam doenças, né? Que tem um chip, né? Na questão da vacina do Covid, que vai alterar a questão do DNA, né? Muitos que aqui acabam questionando a própria questão da evolução, né? E, nesse sentido, né, nós temos formas, né, como esse conhecimento é disseminado, né? E com as redes sociais, isso se tornou algo muito fácil nos últimos anos, né? Nessa imagem, né, fica evidente, né, que a falta de alfabetização científica e tecnológica do indivíduo que está aí presente, né? Então, a questão das fake news, né, elas têm uma vinculação muito grande com esse momento que nós estamos vivenciando como um todo, né? E o negacionismo, né, fica muito evidente nesse processo, né? O quanto que muitas pessoas ainda negam a questão da importância da ciência, né? Mas como é que nós lidamos com esse processo como um todo, né? Pensando na educação em ciência, nos seus diversos níveis, né? A gente tem que incluir essa discussão do papel da ciência e da tecnologia na sociedade e romper com todos esses pensamentos, né? Com essas crenças, né? Em relação ao movimento anti-vacina, a própria questão do terraplanismo, né? Para que as pessoas passem a compreender o que é a ciência e como que ela funciona, né? E, nesse sentido, eu acho que a alfabetização científica e tecnológica ela tem um papel fundamental, né? Que é justamente de discutir esses assuntos, né? De trazer essa discussão para o contexto escolar, né? Então, na minha fala, eu vou tentar apresentar 3 momentos aqui de alfabetização científica. Primeiro, tentar conceituar. A segunda, apresentar um pouco quais que são os teóricos, as categorias que a gente mais utiliza para planejar uma atividade envolvendo a alfabetização científica. E aí eu vou trazer alguns exemplos, né, de trabalhos que eu tenho orientado, né, que utiliza a fundamentação que eu estou colocando, né. Bom, primeira questão que a gente tem que considerar, né, que a alfabetização científica é uma das metas da educação em ciência, né? Nós ensinamos os nossos educandos para que eles ampliem o seu conhecimento em relação à ciência e à tecnologia. Então, essa ideia de que, à medida que nós vamos ensinando, nós vamos contribuindo para que os nossos alunos tenham níveis mais altos de alfabetização científica. Isso dá uma ideia interessante já para a gente entender que a alfabetização científica sempre vai ser uma meta a ser perseguida. Nós nunca vamos encontrar um indivíduo totalmente alfabetizado científica e tecnologicamente. A quantidade de conhecimento
necessária para que a gente diga que uma pessoa é totalmente alfabetizada é muito grande. E a ciência, ela passa por um processo de ampliação e construção de novos conhecimentos de uma forma muito rápida. Mas, ao mesmo tempo, tem determinadas habilidades que vão contribuir para que esse indivíduo possa se apropriar desse conhecimento, né? Então, hoje, é praticamente impossível a gente não entender e perceber, né, o quanto que a ciência e a tecnologia, elas fazem parte da nossa vida, né? É interessante perceber que a ciência, ela vai contribuir, ou ela deveria contribuir para resolver problemas, para que nós possamos entender o funcionamento da sociedade e para entender o funcionamento da sociedade, utilizar o conhecimento científico, né? Então, a gente vê nesse momento que a gente está vivendo hoje, né, nos grupos, nos contatos com os familiares, né, como que essa questão da vacina, esse momento específico da pandemia, o quanto que as pessoas se apropriaram de um vocabulário da ciência, né? Não só da questão do vocabulário, mas também da questão dos processos, né? Como é que os cientistas, eles agem no laboratório, como que uma vacina é produzida, a questão das etapas, né? Então, isso mostra muito a questão da natureza da ciência. Então, as pessoas hoje, na sua grande maioria, sabem o que é começam a entender o que é o placebo, o que é um antígeno, né? Como que a vacina funciona. Há uma curiosidade para saber sobre essas questões. Então, a ciência e a tecnologia, de uma forma ou de outra, ela está envolvendo a sociedade como um todo. Mas cada indivíduo utiliza desse conhecimento de acordo com as suas vivências, de acordo com a sua formação, ou aquilo que é a questão do capital cultural, né? Então, isso significa, né, que as discussões sobre a alfabetização científica e tecnológica, elas estão em todos os segmentos, em todos os setores da sociedade, tá? Também a gente pode dizer que a alfabetização científica refere-se a um tipo de conhecimento, né, que é necessário para entender os debates públicos sobre as questões que envolvem a ciência e a tecnologia, né? Então, são conceitos, são fatos, são vocabulários, né, são elementos que, quando se fala determinados termos, determinadas situações, as pessoas passam a entender e compreender aquilo que está sendo falado, né? Então, quando eu estou lendo uma notícia de jornal e eu consigo entender o que está, a mensagem que está escrita, do conhecimento científico e como que isso se relaciona com a vida, isso significa que eu estou desenvolvendo a habilidade de uma pessoa alfabetizada cientificamente, né? O Chassot, né, que é uma nossa grande referência, né, conhecido no Brasil todo, né, mês passado, se não me engano, ele completou 60 anos de magistério, né, 60 anos atuando como professor, né? E no livro ele vai dizer muito isso, que ser alfabetizado é justamente entender a linguagem que está escrita na natureza. Ou seja, o indivíduo alfabetizado, ele compreende o mundo onde que ele está inserido, né? E é justamente esse meio onde que o indivíduo está inserido que é um dos elementos fundamentais para a gente entender, né, como é que se dá esse processo da alfabetização científica. E nesse sentido, a gente percebe a relação que tem, né, com a alfabetização científica com a educação CTS, né? Uma vez que na educação CTS se utiliza de temas sociais para, a partir desses temas sociais, trazê-los para a sala de aula e, a partir da ciência e da tecnologia, entender como esses temas se relacionam com a questão da nossa vida, né? Eu tenho defendido, já na minha dissertação, lá desde os anos 2000, né, primeiro que a alfabetização científica é uma atividade vitalícia, né? Então a gente vai aprender sempre, né? É um processo, né? Não dá para definir exatamente quando é que isso se dá,
mas a gente entende que é na escola aonde esse processo ele vai se consolidar, né? A gente reconhece a importância dos espaços não formais, né? E particularmente a questão dos museus. Eu acho que dos espaços não formais é o que mais contribui para a alfabetização científica dos indivíduos, né? Só que essa alfabetização científica ela se contrapõe àquele ensino tradicional que foca na reprodução dos conceitos, né? Sem significado, sem sentidos e sem aplicabilidade. Então, aqui um elemento importante já. Só é possível pensar na alfabetização científica e tecnológica numa proposta de ensino que seja construtivista. Então, aquele modelo tradicional de que o professor ensina e o aluno aprende não cabe na alfabetização científica e tecnológica. Porque aqui o que tem que estar em evidência sempre é o conhecimento que está sendo construído, é a relação que se estabelece entre professor, né, e o aluno como protagonista nesse processo. E a alfabetização científica, ela só se materializa no momento que nós dermos oportunidade para os nossos alunos, para que eles possam refletir, quando eles possam argumentar e se posicionar em relação aos assuntos que envolvem a ciência e a tecnologia. Vou repetir isso, que para mim é fundamental. A gente precisa criar um espaço em sala de aula para promover a alfabetização científica, mas esse espaço tem que garantir o diálogo para que a argumentação aconteça. A gente precisa garantir a capacidade de discutir as temáticas, de criticar as temáticas que estão aí, por isso a questão da criticidade, e isso deve levar à questão da tomada de decisão, que é um elemento importantíssimo. Então, nessa dimensão, fica muito evidente o que a gente faz com o conhecimento que a gente aprende na escola, tá? É simplesmente para obter um determinado conceito ou uma aprovação, ou para que esse conhecimento tenha sentido e significado para a nossa vida. E na época, quando eu escrevi a minha dissertação, a gente não tinha muito um conceito muito grande ou expressivo do que era essa alfabetização científica, né? Então, eu fui lá definindo que é um processo pela qual a linguagem das ciências naturais adquire significados. Hoje eu acrescentaria a questão dos sentidos, né? É um meio para o indivíduo ampliar o seu universo de conhecimento, a sua cultura como um cidadão, né? E esse conceito, né, ele acaba agregando outros elementos também, né? E esse esquema da Marx e da Marandino, né, acho que a Marta Marandino vocês já conhecem muito bem, né, principalmente quem trabalha com os espaços não formais, né, elas elaboraram esse esquema, né? E primeira coisa que elas destacam, aquilo que já venho defendendo lá de muito tempo, que a alfabetização científica é um processo, né? E nesse processo, elas colocam 3 elementos, né? Então, o primeiro é o diálogo entre a cultura experiencial e a científica. Então, aqui, novamente, a relação entre o conhecimento que o aluno já detém e o conhecimento que nós estamos querendo ensinar. E a outra dimensão é a apropriação dos saberes, né? E essa apropriação de saberes vem dos 3 eixos, né, que essa Serão sistematizou, mas isso vem muito antes, né? Vem lá do Pell, lá em 67, vem lá do Miller, na década de 80, né? Vários autores americanos que foram pioneiros em apresentar esses elementos, esses eixos que ela sistematizou, né? Então, a ideia da apropriação dos saberes envolve a questão de conceitos, procedimentos e atitudes, né, que a gente ensina isso, o aluno tem que se apropriar. Ele se apropria também da questão da natureza da ciência, um pouco daquilo que estava falando, né? Como é que se constrói conhecimento hoje, qual que é o papel dos cientistas, né? Aí fica a questão das visões de ciência por trás, e as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, que é impossível não pensar a educação em ciência sem fazer essa articulação, né? E o terceiro elemento é a participação social, né? O que o aluno faz com tudo aquilo que a gente ensina na escola, né? Às vezes eu me questiono, né, com os meus orientandos, né, como um todo, né?
que vocês vão fazer com esse conhecimento que vocês estão se apropriando aqui comigo, no grupo de pesquisa, na questão da universidade como um todo? Tá? Bom, eu vou entrar agora um pouco, né, como é que a gente pensa a alfabetização científica, tanto em termos de promoção como questão da avaliação. No grupo, eu tenho trabalhado muito com sequências didáticas, né? E eu entendo que as sequências didáticas, elas são fundamentais para a promoção da alfabetização científica, né? Então, quem trabalha com a questão do tema, sabe o quanto isso é importante. Ok, vamos trabalhar com sequência didática, mas como é que eu planejo uma sequência didática? Como que eu organizo uma sequência didática? Eu tenho definido com o grupo que a gente precisa ter, com muita clareza, né, qual que vai ser a nossa fundamentação teórica que a gente vai seguir para planejar a sequência didática de acordo com essa fundamentação teórica, para depois verificar, com a implementação da sequência didática, com a avaliação, se aquilo que a gente planejou enquanto sequência didática se efetivou com o trabalho com os alunos ou o trabalho com professores. Então, esse é um princípio que eu tenho utilizado muito nas sequências didáticas, de ter muito claro o referencial que eu vou utilizar. Então, entendendo nesse processo que, na promoção da alfabetização científica, qual que vai ser o nosso foco, né? Novamente, a questão dos conceitos científicos que o aluno tem que se apropriar, né? Eu não posso pensar uma educação em ciência que não tenha foco a construção de conhecimento e a formação de conceitos científicos. São dois elementos importantes. Só que, veja bem, eu estou falando de formação de conceitos, eu estou falando em construção de conhecimento. Eu não estou falando num processo de memorização, como a gente percebe isso com muita frequência ainda nos anos 2021. Né? Para isso, é importante que o aluno entenda como que a ciência é produzida, aquela ideia da natureza da ciência, né? E nós apresentamos problemas que sejam autênticos, né? Esses problemas autênticos nada mais são do que problemas contextualizados, né? Então, novamente aqui, contextualização é fundamental, trazer temas que sejam interessantes para a sala de aula, e não ficar, muitas vezes, como aparece, né, com as regras de higiene, com um processo de memorização, com cópia de livro-texto, né? É trazer problemas que os alunos querem e têm interesse em trabalhar, né? A outra dimensão, por que a gente trabalha nisso, né? Para que tenha um entendimento público da ciência, como que a ciência ela é produzida, as suas implicações, tanto benéfica como maléfica nesse processo, né? E aí, fundamental o processo de discutir, refletir e posicionar-se criticamente nos assuntos que envolvem a questão da ciência e a tecnologia, né? Então, vejo, né, a gente precisa focar no processo de construção de conhecimento, né? Para muitos professores, né, quando eles estão ensinando, eles estão focando no conteúdo, né, vencer o conteúdo. Aqui o foco da CT é outro, o foco tem que ser naquilo que o aluno precisa saber, né? No processo de construção. E para isso a gente vai desenvolver práticas investigativas, vai trabalhar com a questão da resolução de problemas, vai discutir temas sociocientíficos, vai fazer uma relação com outras formas de aprendizagem, de compreensão do mundo, né? E para isso a gente vai utilizar um referencial teórico, né? Quais os referenciais que eu tenho utilizado, né? Além dos já citados, do Chassot, né? Do Lorenzetti, né? O Fourier, né? Que tem toda uma produção, eu utilizo muito o Shen, né? E ele vai falar em 3 categorias, né? Que é a alfabetização científica prática, cívica e cultural, né? O que diferencia, o que caracterizam essas categorias, né? A prática é aquele tipo de conhecimento que a gente aprende e faz uma vinculação muito grande com a questão da nossa vida, né? Então, eu estou aprendendo sobre alimentação saudável, né? E aí eu consigo olhar para os alimentos que eu tenho em casa e identificar
quais alimentos que são saudáveis ou não. Numa alfabetização científica cívica, né, aquelas situações que permitem um processo de discussão, um processo de tomada de decisão. Então, se eu pegar a mesma questão da temática da alimentação saudável, eu vou fazer toda uma discussão do que é alimento transgênico, né, quais que são os efeitos que esses alimentos eles têm, e vou discutir por que algumas pessoas têm o acesso a uma quantidade maior de alimentos, enquanto que outros passam fome. Então, a cívica, ela desenvolve, tem como foco dela a questão da criticidade e o posicionamento dos indivíduos. E a cultural é aquela que vai estimular as pessoas a querer aprender mais. Então, ela é motivada por um desejo. Se a gente pensar do ponto de vista da escola, a escola vai ficar muito mais com a questão da prática e da cívica, e vai estimular a cultural. Então, essas 3 dimensões, por exemplo, quando a gente planeja uma sequência didática, a gente vai incorporando essas categorias. Né? Outro autor que a gente utiliza muito é o Bybee, né? E o Bybee ele vai usar 4 categorias, que ele vai chamar de nominal, funcional, conceitual ou multidimensional. Então, a nominal é quando a pessoa ela reconhece, por exemplo, que ácidos é uma palavra que tem relação com a química, mas ela não consegue entender o que é ácido. Quando ele está na perspectiva funcional, né, ele já vai entender que ácido, né, possui alguns elementos químicos que o constituem. Começa a entender a questão da composição. Na conceitual, ele já começa a conceituar o que são ácidos, as diferenças entre eles. E na multidimensional, a pessoa vai identificando a questão dos conceitos e entende a questão da funcionalidade. Então, por exemplo, a pessoa vai entender por que na bateria tem ácido sulfúrico, por que no nosso estômago tem o suco gástrico. Então, se a gente olhar do ponto de vista do Bybee, a gente vai percebendo que esses níveis de alfabetização científica aqui, eles são progressivos. Enquanto que, para o Shen, são elementos que não são progressivos, né? E aqui o Shen está preocupado muito mais com o que o indivíduo vai fazer com esse conhecimento, o Bybee está pensando muito mais na questão da construção do conhecimento. Então, para o Bybee, o indivíduo ele começa no nível nominal, depois vai para o funcional, conceitual, até chegar no dimensional. Então, nessa perspectiva aqui, o dimensional ele incorpora todos os demais níveis. Né? Impossível, né, não usar a Lúcia Saceron, né, para planejar a questão das sequências didáticas. Né? Eu sempre falo que, quando a gente olha para a pesquisa em alfabetização científica no Brasil, né, a gente tem algumas etapas bem demarcadas. Né? Até o ano 2000, né, a gente não tinha dissertações e teses sobre isso. A minha praticamente é a primeira para o contexto escolar. Né? A gente tem da Cibele Caselli, né, que é de 92, não, 92, mas é sobre os espaços não formais. Né? A minha dos anos 2000 é uma acho que é a primeira que a gente pode dizer para o espaço escolar. Né? Então, do ano de 2000 até 2008, as pesquisas elas focam muito mais na questão de como promover a alfabetização científica. E o trabalho da Lúcia Saceron, ela vem para avaliar se a alfabetização científica ela está ocorrendo ou não. Né? E aí, com base no ensino por investigação, né, que é o foco que ela tem usado muito nos seus trabalhos, né, como uma forma de promover a alfabetização científica, ela aposta muito no ensino por investigação. Eu aposto bastante nos momentos pedagógicos, né, que tem relação com o Demetrio Lisoikov, que foi meu orientador, e que tem uma vertente freiriana que eu gosto muito. Né. E aqui a Lúcia Saceron vai criando esses indicadores, né, fundamentais para entender o processo de alfabetização. Né. E aí, em 2014, né, a gente tem mais um salto na questão dos indicadores, que a Pizarro, né, quando ela apresenta mais um conjunto de indicadores. Né. Então, hoje,
as pesquisas, né, elas vêm muito nesse sentido de propor trabalhos, né, seja elas sequências investigativas, a SEI, né, a SEI, que o grupo da USP, lá da Lúcia Sacerão, trabalha muito, né, tendo o ensino por investigação, seja através de sequências didáticas, utilizando experimentação problematizadora, os momentos pedagógicos, os trabalhos eles estão se concentrando nessa linha, né, de planejar situações, implementar e avaliar, né? E eu tenho defendido, né, que a gente precisa avançar um pouco nisso, né, que as pesquisas elas estão se tornando um tanto repetitivas nesse processo, tá? Bom, vou falar um pouco aqui em termos da questão das aplicações, né, utilizando alguns exemplos, né, acho que vou procurar ser um pouco rápido nesse sentido, para deixar espaço para perguntas também, né. Então, aqui a dissertação da Gisele, né, que foi uma orientanda que ela discutiu o ensino de astronomia em uma abordagem interdisciplinar no ensino médio, né, articulando principalmente as disciplinas de biologia com a química, né, considerando que ela tinha a formação na área, né. Como eu trabalho com sequência didática, né, a sequência didática sempre precisa ter um tema, né, ela precisa ter uma pergunta, né, e essa pergunta vai sendo respondida ao longo, né, da sequência didática, né. Então, aqui a sequência, então, vamos morar em Marte? Essa era a pergunta norteadora da questão das aulas, né. Então, ela trabalhou com 8 aulas, né, e utilizando os 3 momentos pedagógicos para organizar a questão da sequência, né. Então, eu vou mostrar um pouco aqui como é que a gente organiza um pouco a questão das sequências didáticas, né, para vocês entenderem um pouco essa dinâmica, né. Então, se vocês olharem nessa aula, a gente sempre tem a questão dos conteúdos, né. Uma das coisas que eu não abro mão é de que, em cada uma das aulas, a gente tem que trabalhar com conteúdos científicos, né. Tem que ficar muito evidente o que eu quero trabalhar. E, muitas vezes, nós que somos da área de ensino, nós somos criticados por outros professores que a gente não trabalha com conteúdo, né. E a minha defesa é que a gente trabalha, sim, com conteúdo, mas a gente trabalha de uma outra forma, né. A gente contextualiza esses conteúdos e a gente discute esses conteúdos na inter-relação entre ciência, tecnologia e sociedade, né. Então, a gente precisa, quando a gente vai planejar a questão da sequência didática, a gente tem que ter isso muito claro, né. E, da mesma forma, a minha discussão também é a questão da intencionalidade daquilo que a gente faz, né. Cada professor deveria ter muito claro por que ele está ensinando lá a fotossíntese, né? Por que ele está ensinando pensar lá na química, né? Ligações químicas, né? Por que ele está ensinando radioatividade? Por que ele está ensinando ondas na física, né? Então, no momento que o professor tem essa segurança da questão do que ele tem que ensinar, fica muito mais fácil pensar na questão do como. E eu acho que o mestrado ele vem auxiliar no como e o porquê que ele tem que ensinar esses conteúdos. Eu acho esse é a grande questão hoje, que a grande maioria dos professores eles não entendem o que tem que ensinar, como que tem que ensinar e por que tem que ensinar esses conteúdos, né? Por isso que eu acho que o mestrado e o doutorado são momentos importantes para que esses 3 elementos, o que, o porquê e o como ensinar, eles se dão com muita maturidade. E, com certeza, quem passa por um programa de mestrado e doutorado e desenvolve esses elementos, na sua atuação docente, vai ter isso como um princípio norteador. E eu falo por experiência própria, né? Eu me apropriei dos momentos pedagógicos lá no mestrado. E eu não consigo pensar as minhas aulas sem ter um momento de problematizar, sem ter aquele momento de organizar conhecimento, de sistematizar o conhecimento, né? E o momento da questão da aplicação, de vincular com esses conhecimentos, tá? Então, a gente vai discutindo, né? Tem as questões que a gente planeja, né? E uma questão importante que a sequência didática, a gente procura validar essa sequência nos grupos de estudo, justamente para facilitar, né?
a gente define a questão dos recursos e o tipo de alfabetização científica que a gente quer promover, né? Nesse caso aqui, a prática, a cívica e a cultural, né? Na aula 2 aqui, ela vai discutir a origem dos elementos químicos leves, a conservação da matéria, né? E uma questão importante para a gente pensar também, a questão dos recursos, né? Então, no caso, ela vai utilizar poemas, imagens, vai trabalhar com a tabela periódica, né? Então, ela tem recursos para promover a construção do conhecimento, entendendo que a nossa função enquanto professores é trabalhar com produção de conhecimento. E a gente vai olhar essa produção via manifestação dos indicadores, né, de alfabetização científica, dos elementos que a gente puder caracterizar, né. Então, aqui, novamente, a questão da aula 4, né, ela vai utilizar jogos para discutir os estados da matéria, né, a composição do planeta, que ela vai discutir a biogênese e a biogênese, né, vai trazer vídeos, vai trazer imagens, né, e sempre naquela perspectiva problematizadora, né, aquilo que eu falava para vocês da questão da argumentação, né, qual a relação com os demais seres humanos, com o planeta Terra, com o universo, com a vida, né? Então, fazendo essas relações para que o aluno ele se sinta protagonista, né? Que o que nós temos que fazer hoje, muitas vezes, né? Sempre falo isso, que a impressão que dá, que a gente tem que brigar com o nosso aluno para que ele aprenda aquilo que nós consideramos que é importante para ele, né? E muitas vezes nesse processo, a gente não apresenta situações que façam os alunos a se interessar por isso. Então, quando a gente provoca com questões problematizadoras, né, isso é importantíssimo, né? Na aula 5 aqui, ela faz toda uma questão do contexto histórico da Guerra Fria, né, das consequências da ciência e da tecnologia, para discutir justamente aquela questão da natureza da ciência, né, como um todo, e analisa a questão do conhecimento na realidade, né. Na aula 6, né, aqui, ela faz a discussão das contribuições brasileiras, né, em relação à questão da astronomia, né. Ainda o Marcos Ponte, nessa época, não era ministro do atual governo, né, mas ela incluiu a questão nas discussões pela sua importância, né, que ele teve, né, nesse momento histórico, né. Depois aqui, aula 7, vai trabalhar a questão das características de Marte, né? O que seria uma viagem tripulada, vai utilizar vídeos, né? Como um todo, né? E na última aula, ela faz um júri simulado, né? Para voltar à pergunta inicial lá. É possível a gente morar em Marte? Né? Que é a discussão que ela faz, né? E aí, a partir dos relatos, né, de todos os elementos que ela foi constituindo ao longo da pesquisa, né, gravando as aulas, pedindo relatórios, diário de bordo, né, a gente vai pegando a fala dos alunos e vai caracterizando, né. Então, aqui ela vai olhando o que é alfabetização científica prática, depois ela vai olhando o que é alfabetização científica cívica, o que é alfabetização científica cultural. Então, quero que vocês entendam, né, o meu objetivo muito mais nesse encontro aqui é entender que a gente precisa ter um referencial teórico para pensar na alfabetização científica ao elaborar as nossas aulas e depois, enquanto pesquisa, a gente utiliza instrumentos para verificar se aquilo que a gente planejou se materializou aqui ou não. Tá? Uma outra dissertação que eu orientei, né, aqui foi muito mais como co-orientador, foi a dissertação do Tiago, no mestrado profissional, na UTFPR, que é uma universidade aqui de Curitiba, onde eu atuo também no programa, e ele construiu um game para o reconhecimento dos níveis de alfabetização científica e tecnológica, né? Então, ele utilizou a questão do PIBE, né, aquelas 4 categorias que eu falei, nominal, funcional, conceitual, processual, e também as categorias do Fourier, né? E ele foi apresentando uma estrutura, né? Então, ele vai pensando nessa questão dos níveis, né? Então, a ideia é que o jogo que ele criou, o aluno ele vai passando do nível 1, do nível nominal,
para o nível 2, para o nível 3, até chegar no nível multidimensional. Então, aqui foi muito interessante, porque ele trabalhou com um RPG, né, para quem conhece, né, o jogo tem 4 fases, cada fase é um nível de alfabetização científica, de acordo com a questão do BIBE, né? Então, ele vai trabalhando com situações, problemas e com processos cognitivos, né? Então, aqui na nominal, por exemplo, né, então, na primeira fase, então, no jogo, né, a pessoa vai reconhecendo quais que são os termos que fazem parte da química, né? Ácidos, básicos, né? Como um todo. Na funcional, então, os conceitos já começam a aparecer, né? Então, ele vai localizando esses conceitos na questão do jogo, né? Na conceitual e processual, né, quando começa a entender a questão da temática, né, então ele vai passando a questão de fases como um todo, até chegar no nível multidimensional, quando ele consegue relacionar as fases anteriores com o processo de construção, né? Uma outra sequência uma outra dissertação que eu orientei, né, foi da Ellen, né, que ela trabalhou uma sequência didática para a promoção da alfabetização científica usando a temática crustáceos, né? Ela também trabalhou em 5 aulas de 100 minutos, né? Então, são aulas duplas, né? Ela tinha essa possibilidade numa uma escola de ensino médio que era o período integral, né? Então, ela tinha uma maior possibilidade, utilizou os 3 momentos pedagógicos também como elementos importantes, e usando tanto as categorias do Shen como as categorias do BIBE, né? Então, a sequência ela tinha como título, né, Credo, o que é esse bicho correndo de lado, né, para fazer alusão aos caranguejos, crustáceos que ela estava colocando, né? E ela pensou, né, essas 6 aulas, né, tem 2 vezes o 4 aqui repetido, né, em cada uma das aulas trabalhar um enfoque diferente, né? Ela foi trabalhando com enfoque científico, o enfoque ambiental e o enfoque social, né? E aqui a gente percebe já uma relação muito grande, né, com a educação CTS, né, nas relações com as questões sociais, né? E aí, para além das questões biológicas, né, ela foi trabalhando com as questões sociais que é muito presente, né, nessa discussão, né, dos manguezais, né, enfim, com os catadores de caranguejo desse processo. Tá? O trabalho da Ellen aqui, né, ele teve como foco o 7º ano do ensino fundamental. Tá? Uma outra dissertação da Virgínia, que eu orientei, né, ela trabalhou com uma sequência didática nos anos iniciais, né, utilizando a questão da temática água, né, e ela trabalhou com o 4º ano do ensino fundamental, né. Então, novamente aqui, né, ela trabalhou com 6 aulas, né, com aulas duplas, né, então ela foi pensando sempre trabalhar a questão do conteúdo que ela tinha que trabalhar, né, que era o conteúdo da água, né, mas ela trabalhou de uma forma muito contextualizada, né, num município aqui da região metropolitana de Curitiba, que é na cidade de Araucária, né. Então, fazendo justamente essas relações com os aspectos sociais, econômicos e políticos muito presentes, né. Na sequência didática, a forma que ela constituía os dados foi através dos mapas conceituais. Então, em cada uma das aulas, os alunos construíam mapas conceituais. E na última aula, na aula 6, eles produziram um mapa conceitual final de toda a unidade. Ela recolheu esses mapas e aí depois, né, ela chamou as duplas que construíram os mapas e ela pediu para os alunos explicarem a questão do mapa. E nessa explicação, ela foi identificando os indicadores da alfabetização científica aqui, utilizando a questão da Cicerone, né? Uma outra dissertação, né, que orientei também foi da Cristiane, né, da Cris. Ela olhou a questão de um curso de formação continuada
para as suas contribuições para a alfabetização científica de professores no Museu da Terra e da Vida, que é um museu de paleontologia na cidade de Mafra, né? É um dos poucos museus de paleontologia que a gente tem, né? E ela utilizou os indicadores, né, da ferramenta, né, não sei o quanto que vocês conhecem, né, os espaços não formais, é a ferramenta desenvolvida pelo grupo da Marta Marandino, né, da USP, que analisa justamente a questão do conhecimento científico, da interface social, institucional e da interação, né. Esses 4 indicadores, né, para os espaços não formais, tem sido muito utilizado pela equipe da Marta, né, para olhar os espaços não formais. Então, vejam, nós temos hoje, no Brasil já, a gente pode dizer isso, que nós temos uma contribuição muito grande já de pesquisadores, né, que têm se debruçado sobre a alfabetização científica, tanto nos espaços formais como nos espaços não formais, né? Tanto no sentido de planejar um trabalho docente, como também no sentido de fazer com que seja possível avaliar esses indicadores, né, da forma como que está ocorrendo o processo de construção de conhecimento, tá? Dizendo isso, eu quero destacar mais uma vez, né, que pensar na alfabetização científica e tecnológica, a gente nunca vai dizer assim, ó, hoje eu tenho uma aula de alfabetização científica. Tá? Porque a alfabetização científica sempre vai ser uma meta. E ela vai estar presente em todas as aulas, desde que, né, a minha atuação enquanto professor levar em consideração alguns elementos que eu acho que eu já destaquei na questão da minha fala. Né? A intencionalidade daquilo que eu quero ensinar, né? Como que eu vou ensinar e por que eu estou ensinando determinados conhecimentos. Quando o foco da minha aprendizagem, da minha ensinagem, está justamente na aprendizagem do aluno. E para isso, se o foco está na questão da aprendizagem, né, eu tenho que olhar para o aluno, eu preciso criar situações para que ele se envolva com aquilo que eu estou ensinando como um todo. Né? Então, acho que são elementos importantes que aí eu vou incorporando na questão das minhas aulas. Né? E com várias questões para a gente pensar, né? Como é que fica a questão da formação dos professores, né, nessa perspectiva? Então, acho que tem todo um trabalho para ser feito aqui, né? É importante, né, para a gente estar trabalhando e envolvendo nesse processo. Tá? Então, a alfabetização científica sempre vai ser uma meta. E aí a gente vai utilizar estratégias didáticas para atingir essa meta. Eu considero hoje que a estratégia mais eficaz, né, já aproveitando uma pergunta aqui do Deusivaldo, a alternativa mais eficiente, no meu entendimento, é a educação CTS. A educação CTS leva a promover a alfabetização científica, porque eles têm muitos elementos em comuns. Eu tenho uma aula de educação CTS, eu não tenho uma aula de alfabetização científica. Através da educação CTS, eu vou promover a alfabetização científica. Se eu tiver um experimento que seja problematizador, né, um experimento que não seja demonstrativo, mas um experimento que seja investigativo, se eu trabalhar o ensino por investigação, né, eu estou levando o meu aluno a ser alfabetizado cientificamente. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para entender o que é a meta da educação em ciência e o que a gente faz na prática. Tá? Então, eu acho que esses são elementos importantes para a gente ir pensando. Né? Mas eu não vou entrar muito nas questões que estão aqui, que eu acho que a equipe, né, deve estar com o Saulo aí, né, a Ana deve estar organizando a questão das perguntas aí que são importantes. Né? Mas eu só queria fechar um pouco a questão do professor, né? Então,
eu gosto de trabalhar muito com a questão de professores e principalmente da questão dos anos iniciais, né? Então, muitas vezes a gente critica os professores, né? E eu acho que a gente está um pouco equivocado em muitas questões, né? Muitas vezes os professores não fazem, né, não trabalham numa perspectiva de educação CTS ou promovendo a questão da alfabetização científica, é porque eles não sabem, né? Eles não se apropriaram disso, né? Eles não tiveram esses conhecimentos na sua graduação e mesmo na questão da formação continuada, né? Então, cada vez mais eu tenho a convicção que a gente precisa criar espaços, vínculo com a questão da escola pública, de estar com eles, ensinar a fazer, né? E esse ensinar a fazer é algo que a gente precisa diminuir a questão das distâncias, né? A gente precisa se aproximar da escola pública e que os professores nos vejam, né, como alguém que está lá querendo contribuir, né? E não desmerecer, estar lá para simplesmente trazer o conhecimento da universidade para a escola, sem conhecer o que a escola tem, né? A escola pública faz muitas coisas legais demais hoje, né? O que a gente precisa é ressignificar aquilo que a escola já faz. E eu acho que na educação CTS a gente precisa muito dessas questões, né? Bom, enfim, acho que eu vou deixar aqui para as perguntas, né, que talvez fica mais fácil para aprofundar ou mesmo esclarecer algumas das questões que eu tenho colocado aqui, dessa forma muito rápida, né, de estar apresentando, que minha intenção com vocês hoje era muito mais falar dessa questão de como que a gente promove e como que a gente avalia, né, sem entrar muito na questão dos fundamentos, né, enfim, para a gente poder dialogar. Obrigado, professor Lorenzetti. Coisa maravilhosa. Foi pouco. Eu sei que o senhor gostaria de falar muito mais, né? Ainda mais quando gosta do assunto. Permita só fazer um rápido comentário. Justamente na live, antes de entrar nessa, falando do Bosque da Ciência, eu colocava-se assim, né? Se faz uma ideia de alfabetização científica no bosque, que é um lugar muito tradicional, que é tipo um fragmento florestal com um percurso, né, para poder levar crianças. A questão é que nunca se esgota. Então, por exemplo, no dia tem um bicho, no outro dia você vê uma relação ecológica, no outro dia você encontra algo totalmente novo que você não esperava, né? Eu brincava, o que é essa alfabetização ecológica? Eu falei, está mais para um horizonte. Por quê? Porque tem coisas que aparecem aqui, eu não sei explicar. Eu não vou saber de tudo. São coisas que aparecem, né? Aí estava a administradora, né, do parque, que é uma doutora em ecologia. Ela falou, tem um bocado de coisa que eu não sei, simplesmente não sei. Chegou assim, apareceu, o que é isso? Não sei. Aí coloca, né, um horizonte, né? Um horizonte que a gente busca alcançar, mas nunca chega lá, né? Caminhar. Eu acho que nesse sentido, Saulo, os professores, principalmente dos anos iniciais, eu acho que o grande receio que eles têm é justamente isso, né? Que o aluno, quando eu abro, né, nessa perspectiva que eu estou falando, né, para vocês, de deixar as nossas aulas muito mais investigativas, né? Fácil para que os alunos possam pesquisar, que os alunos possam questionar, isso implica que a grande maioria das professoras, né, elas não vão saber responder às dúvidas dos alunos. Tá? Podemos ir para as perguntas? A gente, primeiramente, queria só fazer alguns adentos do script, depois a gente abre uma pergunta oral. Tá bom, galera? Só um momentinho. Professor, aqui tem uma coisa que o senhor falou durante a sua palestra, mas a gente queria que o senhor, tipo assim, realçasse, né? A questão da diferença da alfabetização científica, letramento científico e educação CTS, né? Existem diferenças? Tudo é a mesma coisa? Eu sei que explicar isso em 5 minutos não existe, né?
mas o senhor podia realçar algum ponto principal para que não dissesse que uma coisa é igual à outra? A Lígia já está rindo aqui, né? Porque a Lígia, ela sabe que ou eu incluo essa questão na fala, ou ela aparece, né? Hoje eu fiz o teste de tentar deixar de fora, né? Para ver se ela aparece ou não, né? Bom, eu queria dizer que essa é uma discussão, né, que é uma discussão longa, né? Mas é uma discussão que precisa ser feita, né? Em relação a isso, tá? Quando falo da distinção da questão dos termos, né? A pergunta que eu sempre faço é: o que você entende por alfabetização na língua materna? E o entendimento do que a gente compreende pela alfabetização é que faz toda uma diferença. Porque eu posso entender a alfabetização num sentido restrito, que a alfabetização é a capacidade de ler e escrever, ou eu posso entender a alfabetização no sentido ampliado, no sentido de que a alfabetização implica um processo de aquisição do código linguístico, a transformação de grafemas em fonemas e vice-versa, mas também um processo de apropriação e compreensão de mundo. Eu acho que, à medida que a gente define o que a pessoa está entendendo por alfabetização, aí a alfabetização científica e letramento científico pode ter sentidos diferentes. Então, o que a gente tem defendendo muito, é a alfabetização no sentido amplo. E o sentido amplo incorpora todas as discussões que a gente fala de alfabetização científica. A gente não fala de alfabetização científica num sentido restrito, somente aquela capacidade de ler e escrever. Se fosse nesse sentido, só a capacidade de ler e escrever, o que seria o ensino de ciências? Seria uma perspectiva tradicional. O aluno se apropria de conceitos, vai ter que memorizar esses conceitos e vai ter que reproduzir isso na questão das avaliações. Aí eu pergunto, né? É esse o enfoque que nós, enquanto professores, a gente dá na escola? Com certeza não, né? A gente quer que o aluno se aproprie desse conhecimento, mas que esse conhecimento mostre uma vinculação com a vida do aluno. Então, as implicações são muito grandes, né? Que no Brasil, né, a grande questão está sendo a tradução do termo, né, e o que as pessoas estão entendendo. Né? Então, se a gente pegar o trabalho lá meu Deus, me fugiu o nome agora, isso do Santos, né, do Wilson, né, do Wilson Santos, né, a idade vai avançando, às vezes dá uns brancos, tá, desculpe aí, né. O Wilson Santos foi praticamente ele que trouxe essa ideia da questão do letramento. Se a gente for olhar a fundo o que ele está dizendo por letramento, ele pensa a questão do ensino médio, né? Ele tem uma visão que letramento é um processo que o aluno vai criar teorias, vai criar modelos, né? Um processo muito complicado de a gente chegar nesse nível. Né? E muitas pessoas que acham que hoje é chique, né? Está na moda falar na questão de letramento, né? Em conversas com a Lúcia Saceron, né, que a gente dialoga muito, né, hoje a gente já está muito ciente nesse sentido, né, que os termos eles têm o mesmo objetivo, eles convergem para os mesmos elementos. É uma questão simplesmente de posicionamento, né? O que eu não concordo é que simplesmente você pega o que algumas pessoas estão colocando como alfabetização e no seu trabalho substituir a alfabetização por letramento no que as pessoas já produziram, né? Eu acho que tem pessoas que utilizam o termo alfabetização, tem outros que utilizam a questão do letramento. Então, a gente precisa ser fiel ao que as pessoas estão usando, tentando olhar se tem diferença, né? Eu pego um trabalho de quem usa letramento e do que eu utilizo como alfabetização, eu não vejo diferença nas proposições. Elas convergem muito, né? E aí a gente tem na BNCC, né? A BNCC vai falar de letramento, né? Letramento científico, mas não tem uma definição, né? Do que eles estão chamando de letramento. Né?
não só para a questão do letramento, mas outras questões, né? Acho que a BNCC é um grande problema para nós, né? Porque ela apresenta lá a questão das habilidades, né? Da questão das competências, né? Mas ela não tem uma fundamentação teórica que sustenta, né? Diferente dos PCNs, né? Se a gente for olhar lá nos PCNs, você tem toda uma compreensão. Então, daqueles elementos que eu falei para vocês, né? Que o que ensinar, o como ensinar e o porquê, tudo isso a gente encontra nos PCNs. Da BNCC, a gente vai encontrar somente o quê? O que ensinar, né? O como e o porquê não fica evidente, né? É só olhar a questão da fundamentação teórica é muito pobre o que está na BNCC, né? Às vezes, eu tenho a certeza de que isso é proposital, né? Acho que tem uma intencionalidade, porque a BNCC ela foi produzida bem num determinado contexto com muitos interesses, né? Então, tem que olhar nisso. E do ponto de vista da educação CTS, né? Então, eu vejo que a educação CTS é uma estratégia, né? É uma forma de promover a alfabetização científica. E aí o Eikenhead, né, ele tem um modelo muito próprio, né, que ele diz que na educação CTS a gente pega um tema que está lá na sociedade, é um tema social, a gente precisa isso, né? Aí o Paulo Freire contribui muito nisso quando ele fala da questão da investigação temática, né, para chegar nos temas geradores, né, que é uma possibilidade muito grande, né, de fazer investigação temática e identificar quais que são os temas sociais. Ou o professor pode propor o tema social, entendendo que via investigação temática, o tema social ele vai emergir, né? Ele vai emergir de todo o processo. Quando eu uso um tema social proposto pelo professor, é o professor que identifica a questão do tema social. Então, muitas vezes se torna muito mais fácil o professor fazer a proposição do que fazer toda aquela investigação temática que o professor precisa de tempo. Então, você pega o tema social na educação CTS, você traz ele para a sala de aula, e aqui você vai olhar para esse tema com base no conhecimento da ciência e da tecnologia. Tá? Então, eu vou entender esse tema social. Mas, ao trazer essa discussão da ciência e da tecnologia, eu vou fazer a relação com a questão da sociedade. Como é que esse tema ele tá presente aí? E depois que eu entendo esse tema, ele volta novamente para a questão da sociedade. Então, veja, qual que é a diferença da educação CTS nas outras formas de ensino tradicional, né? Na educação CTS, o ponto de partida é uma situação social, é uma questão contextualizada, não é o conteúdo, né? O conteúdo é o meio. Eu vou usar o conteúdo científico para entender esse tema social. E depois que as pessoas entenderam esse tema social, ele volta para a sociedade de uma forma diferenciada. Gente, só vai ser a pergunta do Eduardo, tá? E aí o professor vai responder, vai dar as palavras finais, e a gente vai dar a oportunidade para o Gabriel, que também está aguardando aqui a reunião toda. E depois ele nos dá até uma instrução jurídica, que ele é advogado, sobre essas coisas aí. Quem sabe ele sabe alguma coisa para a gente. Então, Eduardo, você ainda está por aí? Sim, Você ainda quer fazer sua pergunta? Quero, então, sim. Por favor, pergunte. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Eduardo, eu sou estudante do programa de doutorado da Universidade Federal em Ensino de Ciências Naturais. E, professor, eu estou trabalhando, né, como meu projeto de tese, utilizando o ensino-aprendizagem por meio do design, eles chamam de design thinking, né, e está incluída em uma das metodologias ativas. E eu queria saber do senhor se, do ponto de vista genérico, né, se as metodologias ativas, elas contribuem para esse processo de alfabetização científica? Ok, Eduardo, né? Bom, sim. Eduardo, eu vou te dizer o seguinte, ó. Toda estratégia didática utilizada que tiver intencionalidade, que tiver o aluno como protagonista, toda atividade que colocar o aluno em evidência, que você propiciar condições para que o aluno possa discutir,
argumentar, se posicionar e, com isso, construir conhecimento, tudo isso leva à alfabetização científica. Perfeito. Então, eu não tenho dúvidas que as metodologias ativas, né, que ganharam todo um destaque, né, mas o que é uma metodologia ativa, né? Nada mais é do que a ênfase que a gente dá muitas vezes ao ensino por investigação, aos momentos pedagógicos, né, a experimentação problematizadora, né, acabaram criando um termo para dizer aquilo que a gente já faz. Então, o ensino baseado em problemas, né, então eu vejo, Eduardo, que sim, elas convergem, né, mas desde que elas estejam numa perspectiva construtivista. Tá? Perfeito. A alfabetização científica só cabe no ensino construtivista, não cabe no ensino memorístico, na qual o professor está ditando os conteúdos lá na frente. Então, acho que tem uma relação muito grande e é o tipo de trabalho que eu acho que a gente precisa avançar, né? De pegar essas diferenças, né? Que, veja, eu comecei meu mestrado em 97, tá? Então, já são 20 e tantos anos, né? Então, lá eu dizia que estratégia que vai promover a alfabetização científica dos nossos alunos. Aí eu fui colocando, né, a questão, o que estava em evidência naquela época. Então, eu estava colocando a questão dos momentos pedagógicos, da questão da experimentação, a internet, naquela época eu falava a questão do computador, paródia, música, espaços não formais, né? Se hoje a gente pensa, a quantidade de possibilidades que a gente tem são muito maiores, né? Então, assim como a gente utiliza a questão de poemas, né, como estratégia, né? Que eu acho que o basilar é a questão da estratégia, né, nesse processo. Perfeito. Muito obrigado, professor. Perfeito. Excelente. Então, professor Lorenzetti, te queria abrir um momento para o senhor dar as suas palavras finais aí. Por favor, aí, dê aí essas palavras. Bom, eu queria começar a agradecer, né, mais uma vez a questão do convite, né, eu gosto de dialogar com outros grupos de pesquisa, né, e nesse processo eu carrego o meu grupo sempre, né, mas eu não carrego de forma, digamos assim, de obrigatoriedade, né, eles vêm porque eles gostam de estar junto, eu acho que isso é importante, isso nos fortalece enquanto grupo, né. E parabenizar vocês por essa possibilidade, né, que vocês estão trabalhando na questão de grupo, né, eu acho que a gente precisa na universidade trabalhar de forma mais cooperativa e colaborativa, né? E eu acho que nós que somos formados pela universidade pública, né, fizemos nosso mestrado, nosso doutorado na universidade pública, né, a gente tem o dever de socializar um pouco daquilo que a gente aprendeu, né, com outros grupos, né. E eu posso dizer que a questão da pandemia, né, eu já visitei vários grupos de pesquisa, né, e cada encontro com grupos de pesquisa é uma aprendizagem diferente, vai ficar uma lembrança, né, e de vocês eu quero guardar o sorriso que vocês estão tendo, né, que estou vendo na cara de vocês, né. Claro que eu preferia que fosse presencial todo esse processo, né, mas a gente tem pela frente ainda, né. E dizer que ensinar não é um processo fácil hoje, né. Hoje, considerando as nossas condições que a gente tem na escola, né, considerando a forma como que o aluno se apropria do conhecimento, como que ele interage com outros elementos, nosso trabalho é muito árduo enquanto professores, né? E é um trabalho que não é reconhecido, né? Nesse período da pandemia, né, o quanto que nós, enquanto professores, o quanto que nós aprendemos, né? O quanto que nós trabalhamos, né? Tantas coisas que a gente tá fazendo nesse período, né? E, infelizmente, a gente não tem o reconhecimento por parte da sociedade do quão importante é a questão do nosso trabalho. Então, eu queria deixar um pouco essa questão da necessidade também que nós precisamos de valorizar mais a questão dos professores e sermos
melhor valorizado pela sociedade. Nas nossas mãos passam gerações, né? E eu acho que é nosso dever formar essas pessoas numa perspectiva crítica, né? A gente respeite o espaço do outro, né? Que eu acho que fundamental nesse sentido. Cada um tem suas crenças, tem a questão dos seus valores, né? Nós possamos nos fortalecer nesse momento de distanciamento, mas nessas trocas, nessa interação dialógica que a gente está fazendo, que a gente reforce cada vez mais as nossas relações, nos fortaleçam enquanto crença, né, para que a gente possa ampliar cada vez o nosso trabalho. Né? Então, agradeço o convite, né, e fico à disposição para a gente dialogar em outros momentos também. Né? Então, professor, muito obrigado pela sua paciência e da gente poder aqui fazer um diálogo norte-sul. Que coisa bonita, né, professor? Temos essa oportunidade de poder ver e nos identificarmos com temas, com a ciência, e numa distância quase que continental, né? E estamos falando e felizes com as mesmas coisas aqui, e querendo também falar e buscar essa alfabetização científica como uma meta, e buscar da melhor maneira, né, trabalhar com os nossos alunos, com as nossas escolas. Eu acho que é um coração que é do tamanho do Brasil, né? Temos aqui e temos aí, e estamos procurando, né, estudar, pesquisar, para podermos alcançarmos isso, né? Então, muito obrigado, o nosso abraço. Vamos agora para o nosso momento final, que é justamente que a gente estava aqui aguardando também, com muita alegria, né? Representante da família do professor Teran, o Gabriel Teran, com certeza aqui com o coração aqui cheio, querendo falar conosco, aguardou até esse momento, né, Gabriel? Desde já, o abraço no Dani, na Nirvana, professora Miriam, né? Que deve aí, com certeza, você está representando. Então, por favor, vou fechar aqui meu áudio para ouvir. Salve, Gabriel. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Tá bom o áudio? Tá sim. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gabriel Fachin, sou filho do professor Augusto Fachin, né, o recém-falecido. Primeiramente, saudar todos na pessoa do professor Saulo, que é o novo líder, né, do GPSenf, e dizer que é uma honra aqui estar presente nessa palestra, não somente pela questão do meu pai, mas eu desejo participar das novas reuniões, porque eu também gosto um pouco de estudar um pouquinho. O falecimento aqui do meu pai me abriu algumas coisinhas, algumas portas, mais entrada com vocês, espero aprender bastante ciência. Professor Leonir Lorenzetti, né, assim pronuncia, desculpe se eu estiver pronunciando errado, mestre, a sua palestra foi muito boa, mas, professor, assim, eu sou do direito, professor, e é uma coisa aqui que eu vou ressaltar, aqui estamos falando com mestres, doutores, eu ainda sou especialista. Vocês, professores, têm uma importância gigantesca aqui. Meu pai foi professor, minha mãe é professora, eu fui criado num meio de professores, eu ainda não segui esse meio esse caminho de ser professor, mas não é algo que eu vou descartar. Infelizmente, vocês realmente não são muito valorizados. A sociedade não enxerga em vocês a importância devida, mas é algo que eu vejo que está mudando. Novos líderes estão surgindo. Vocês, como líderes novos, estão tendo novos acessos. Vocês creem, por exemplo, que o Saulo, abrindo essas portas, fazendo essas conexões, inclusive pode fazer conexões com a política posteriormente, porque falta uma representatividade maior no âmbito legislativo. Por isso que o professor acaba muitas vezes ficando sem inúmeros direitos, porque falta uma representatividade. O professor ele acaba ficando muito preso na sala de aula, mas é uma realidade que vai mudar o que eu estou vendo. Não somente pelo surgimento de novos líderes, mas também pelas oportunidades que estão aparecendo, vocês estão ficando mais fortes, a sociedade está vendo que vocês têm uma extrema importância
na moldagem do ser humano desde a infância, ensino médio, fundamental, universidades. Então, é algo que vai mudar. Mestre, como o senhor falou assim, o professor também ele tem que mudar a postura, porque ele tem que fazer com que o aluno ele queira raciocinar mais. O aluno aqui, desculpa, podem discordar de mim, eu vi muito isso, o aluno que gosta apenas de receber informação, não gosta muito de pensar, mas isso tem mudado. E vocês, como professores pensantes, estão colocando essa nova realidade em prática. O meu pai, ele ficaria muito orgulhoso de ver aqui vocês, alunos, vocês, professores, vocês, colegas, fazendo isso. Já estava muito feliz com vocês, logicamente, né? Mas saber, espero que no lugar onde ele esteja vendo aqui o que está acontecendo, saber que esse legado não morreu, ele construiu uma base, vocês, professores, vocês todos construíram uma base, que ela não se perca, isso aqui tem potencial gigantesco. Eu vim estudar um pouquinho recentemente do que é espaços não formais, isso pode ser levado para todos os âmbitos da sociedade, não somente para aqui, para o ensino de ciências, isso pode ser levado para o direito, isso pode ser levado para a medicina, isso pode ser levado para a engenharia, para tudo. Então, é algo que pode ser difundido de maneira absurda. Eu vou querer estudar isso bastante, porque, quem sabe, eu também posso utilizar como um futuro professor no direito. Então, assim, eu fico muito feliz, eu fico muito grato ver o que está acontecendo aqui. Então, essa é a minha mensagem. A minha família mandou um abraço para todos vocês. Repito, quando isso tudo acabar, Deus quiser, nós vamos nos reunir presencialmente, mas a gente não vai fechar portas para essa daqui que se abriu, que são os espaços não formais da internet. Então, meus amigos, meus irmãos, amém? Muito obrigado, viu, pelas homenagens ao meu amado pai, e saibam que, para o que vocês precisarem, eu estou aqui. Muitíssimo obrigado, boa noite a todos, viu, e até a próxima. E agradeço, né, e fico feliz de ver o legado do professor Fernando ser continuado pela questão do grupo, né. Eu acho que a presença do Gabriel, acho que é fundamental, né, eu acho que os educadores, eles precisam ser lembrados a vida toda, né, e eu acho que o Augusto teve uma passagem muito interessante para a educação em ciência, e eu acho que esse momento também tem esse caráter de valorização, de lembrança, né, do profissional que ele foi, né? E vocês que conviveram com ele, com certeza têm muitas memórias, muitas lembranças, mas também muitas aprendizagens, né? Então, vamos disseminar isso que vocês aprenderam com ele para outras pessoas, né? Eu acho que eu nunca esqueço de uma frase que um professor dizia, né, que é muito bom quando a gente percebe que os alunos estão superando a questão dos mestres, né? Então, acho que uma questão importante, né? Ele, com certeza, apostava muito na continuidade do trabalho com vocês, né? Sucesso para o grupo e muito obrigado pela oportunidade de diálogo nessa quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau.